Dando continuidade ao tópico ativo intangível, nesse vídeo vamos tratar do tema ativo intangível gerado internamente. Inicialmente vamos caracterizar os ativos intangíveis gerados internamente. Estamos falando daqueles ativos que não foram nem adquiridos isoladamente e nem adquiridos por meio de uma combinação de negócios. Isso significa que eles estão sendo formados dentro da empresa, por isso o nome, gerados internamente. O reconhecimento desses ativos, como nós colocamos no vídeo anterior, em geral é difícil, por conta principalmente dos critérios de reconhecimento serem comprovados no caso específico. Geração de benefícios econômicos precisa ser atendida e principalmente a mensuração do custo desse ativo. E a mensuração do custo desse ativo é algo de difícil comprovação, de difícil demonstração, porque estamos falando de ativos subjetivos, de ativos intangíveis, ativos não corpóreos, e, portanto, torna-se desafiador atender esses critérios. De qualquer forma, esses ativos intangíveis, para que possam ser tratados pela contabilidade, devem ser segregados em duas categorias, chamadas fases de pesquisa e de desenvolvimento. O que isso significa? Todos os custos, todos os gastos que a empresa queira atribuir a ativos intangíveis que estejam sendo gerados internamente devem ser classificados em fases, como se estivéssemos desenvolvendo, pesquisando produtos ou serviços ou processos, e esses custos vão ser segregados nessas fases. Que cada fase representa? A fase de pesquisa representa uma fase de descoberta, uma fase em que a empresa está testando aquele produto, aquele serviço, aquele processo, ela não sabe ainda direito se aquilo vai ter efeito no mercado, se vai ter retorno, se vai ter utilidade, mas óbvio, a intenção dela, se ela está pesquisando aqui, se obtenha. Afinal de contas, ninguém descobre nada se não pesquisar, mas a fase, pelo menos a priori, por definição, é uma fase de maior incerteza. A fase de desenvolvimento, você já passou pela pesquisa, já descobriu algo, já descobriu o produto tem mercado, ou o serviço tem valor, ou o processo vai gerar economia de custo para a empresa. Você já venceu etapas e agora vai entrar numa fase mais operacional para poder chegar a ter um produto palpável, um serviço que possa ser vendido e assim por diante. Então são fases distintas e que vão ter tratamentos contábeis diferenciados. Nessa fase de pesquisa, dada essa incerteza que eu comentei há pouco, diante da incerteza, principalmente quanto aos benefícios futuros, que são bastante incertos, é difícil a gente dizer que é provável que esses benefícios vão fluir, é mais chance de ocorrer do que de não ocorrer. Nenhum intangível resultante da fase de pesquisa pode ser reconhecido, de acordo com a norma internacional. Claro que isso é discutível, como eu disse há pouco. Se a empresa não tivesse intenção de descobrir, ela não investiria, e se ela não investir, aí é que ela não vai descobrir mesmo. Mas a questão é a incerteza para que o registro no ativo possa ser feito. A contabilidade tem níveis de conservadorismo, e aqui os normatizadores escolheram uma dose de conservadorismo. Não se pode registrar um ativo decorrente de fase de pesquisa sem que possa se garantir que os benefícios econômicos sejam prováveis. Seria arrojado demais registrar um ativo decorrente de fase de pesquisa sem que a gente pudesse ter uma sensibilidade maior em relação ao benefício decorrente do resultado do que está sendo pesquisado. Então, por isso, nas normas atuais, esses custos são levados para a despesa à medida que são incorridos. Esse é o tratamento contábil
vigente hoje. Já na fase de desenvolvimento, os custos poderão ser capitalizados no ativo, como um ativo intangível, dependendo de certos critérios. A norma coloca uma lista de 6 critérios que nós vamos passar aqui, e caso esses critérios sejam atendidos, então a empresa deve reconhecer o ativo intangível de desenvolvimento. Bem, então quais são esses critérios que são colocados na norma para que o intangível possa ser reconhecido? Em primeiro lugar, deve-se ter viabilidade técnica para concluir o ativo intangível. O que isso significa? Que a empresa tem a tecnologia, ela consegue ir até o fim para fazer esse ativo ser concluído. A intenção de concluir, ela está predisposta a fazer isso. Também deve ter a capacidade para usar ou vender o ativo intangível. Cuidado, aqui muitas vezes esse item C se confunde um pouco com o item A, mas aqui esse item tem mais a ver com a capacidade no sentido de ela estar autorizada para usar ou vender. Se a gente, por exemplo, utilizasse um caso de indústria farmacêutica, o item A é se a empresa consegue produzir um determinado remédio. O item C é se a agência reguladora permite que ela venda aquele determinado remédio. Então essa é mais ou menos a diferença. Precisa ter as duas coisas para que a empresa possa ter a confiabilidade para registrar esses custos no balanço. Significa que ela vai ter retorno do investimento que ela vai ter. Vai ter retorno não, mas está mais próximo de ter. Se ela não está autorizada para vender a droga, então por mais que ela faça o investimento, é mais incerto que ela vai ter o retorno lá na frente. O item D, a forma como o ativo vai gerar benefícios econômicos, esse talvez seja o principal, é mostrar como a empresa vai fazer para gerar o benefício. Então, se for um produto, mostrar o mercado, mostrar a existência do mercado. Se for um serviço, como esse serviço vai ser usado, vendido. Se for um processo interno, como ele vai ser usado, como ele vai reduzir custo, como ele vai gerar benefício. O item E, disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros adequados para concluir. Então a empresa tem que ter recursos para fazer esse ativo, para chegar até o fim. E, depois de tudo isso, feito ainda a capacidade de mensurar com segurança os gastos. Claro que acho que se ela tiver do item A até o item E, ela deve ter capacidade de mensurar os gastos, né? De qualquer forma, o que no fundo a norma tá querendo garantir é que não adianta nada a empresa denominar a fase de desenvolvimento, ela precisa garantir que esses itens estejam presentes. Se ela denominar a fase de desenvolvimento, mas esses itens não estiverem presentes, no fim das contas, a consequência contábil vai ser a mesma da fase da pesquisa. Significa que os gastos com desenvolvimento, em que os critérios não estão atingidos, vão ser levados para resultado. E uma vez atingidos os critérios, então os gastos passam a ser ativados a partir daquele momento, tá? Significa que a empresa não pode retroagir os gastos. Então, pegando o mesmo exemplo aí da indústria farmacêutica, digamos que a partir do dia 1º de maio, a empresa está autorizada pela agência a comercializar aquele determinado produto. Ela não pode retroagir os gastos de janeiro a abril e capitalizar no balanço, porque somente a partir de maio que ela estava com a autorização do órgão regulador. Claro, assumindo que todos os outros critérios também estão atingidos. Então, resumindo, na fase de pesquisa, todo gasto é levado para resultado, nenhum ativo intangível é reconhecido. Na fase de desenvolvimento, precisa atingir os 6 critérios. Caso atinja os 6 critérios, eu devo reconhecer o ativo intangível. E apenas uma curiosidade, no Brasil pré-11638,
nós tínhamos esses gastos com pesquisa e desenvolvimento sendo registrados no ativo pela contabilidade brasileira, pelo GAP anterior. Inclusive os gastos com pesquisa eram registrados. Então vejam que aquela questão que eu comentei, né, é uma decisão da normatização e tem a ver com o nível de conservadorismo que se adota e o critério que está se adotando. Naquela época, o argumento principal era que estava sendo incorrida uma despesa e não havia a receita correspondente àquela despesa. E isso também faz sentido, né? Porque eu estou fazendo a pesquisa, estou tendo uma despesa, mas a receita relativa à pesquisa não está ocorrendo agora. Ela teoricamente viria no futuro. Então, para permitir uma confrontação adequada entre receitas e despesas, teoricamente de períodos mais próximos, o que existia na contabilidade brasileira era um processo de diferimento. Esses gastos eram lançados no ativo, isso era chamado inclusive de ativo diferido, e o argumento principal era justamente esse: eu estou tendo a despesa, porém não estou tendo a receita correspondente, então vou lançar essa despesa no ativo, chamar isso de ativo diferido, para que no futuro, quando essa receita iniciar, eu inicio um processo de amortização desse ativo diferido, como se fosse parecido com o processo de depreciação de um imobilizado, e esse ativo então vai se transformando em despesa no futuro, se confrontando teoricamente com as receitas do futuro. O grande problema, a grande crítica é: bom, será que as receitas virão? Porque eu não consigo garantir que a pesquisa vai gerar algum resultado, né? Então, nesse sentido, a norma internacional e agora a brasileira é mais conservadora, ou seja, é preferível descarregar esses gastos para resultado à medida que eles são incorridos, mesmo não tendo uma confrontação de despesas com receitas de mesmo período, a registrar um ativo sem que esteja garantido o princípio fundamental do ativo, que é a probabilidade de que o benefício econômico vá fluir para a empresa. Tem que ser provável isso. E no caso de uma fase de pesquisa, é muito difícil argumentar que os benefícios econômicos futuros são prováveis. Então, mesmo que a empresa argumente que ela está investindo na pesquisa porque ela entende que seja provável que a pesquisa vai dar certo e que se ela está colocando recurso é porque ela acredita naquilo, enfim. Mas mesmo assim, a contabilidade atualmente não aceita esse registro. Então, esse é o status atual das normas contábeis. Os gastos com pesquisa são levados para despesa. E mesmo os gastos com desenvolvimento, vejam que tem todo um cuidado para que eles sejam registrados. Não é qualquer gasto com desenvolvimento que é registrado como ativo. Então, esses são os cuidados aí fundamentais para que os ativos gerados internamente sejam reconhecidos como ativo intangível. Caso não atendam esses critérios, o que acaba acontecendo é que esses gastos vão ser levados ao resultado sem necessariamente ser capitalizados no ativo.